Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos, sejamos todos bem-vindos para mais uma vez, em nome do nosso grupo Espírita Francisco Xavier, lermos mais uma página evangélica para nos esclarecermos. Vamos ver qual é o assunto que nos cai hoje. Caiu a fé que transporta montanhas, capítulo 19. O item é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então vamos iniciar. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor pode ser esse? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus, que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base de renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre fundações sólidas e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos, pois a fé não encara a zombaria dos homens nem é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente, contagiante e envolve até mesmo aqueles que não possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuí-la. A fé sincera encontra palavras certas para tocar a alma, enquanto que a fé aparente, apesar de suas palavras harmoniosas, deixam aqueles que as escutam frios e indiferentes. Preguem através do exemplo, para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem pelo exemplo das boas obras, para que eles vejam o mérito da fé. Preguem através da esperança inabalável, para que os homens percebam a confiança que fortifica e ainda estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Tenham, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza, da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é a filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Sigam os nossos exemplos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem, sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Então, irmãos, o que dizer sobre a fé? Que ter fé é, sem dúvida, uma das virtudes que nós devemos desenvolver durante esse período que estamos aqui encarnados. Que ter esperança é acreditar em alguma coisa muito desejada, que ela aconteça. A esperança é poder acreditar em algo que pode ser realizado, mesmo que seja alguma coisa, alguma utopia, algo que dificilmente possa ser alcançado. Caridade é a virtude que nos conduz a desenvolvermos o amor a Deus e ao nosso semelhante. Já na primeira epístola de Paulo a Coríntios,
capítulo 13, versículos de 1 a 13, ele faz essa referência que entre a fé, a esperança e a caridade, dessas três, a maior delas é a caridade. Porque quando estamos sentindo essas coisas dentro de nós, já desenvolvemos o amor em Cristo. Caridade, palavra sublime, que sintetiza todas as virtudes, pois conduz os povos à verdadeira felicidade. A caridade é a virtude que nos proporciona momentos de satisfação aqui na Terra. É através da caridade que devemos procurar a paz nos nossos corações, o contentamento das nossas almas, o remédio para as aflições das nossas vidas. A fé é o melhor remédio para todo e qualquer sofrimento, pois com fé sempre nos será mostrada a eternidade da existência diante dos dias sombrios do presente, que pouco poderão representar depois, porque nós temos fé. Com fé, as angústias, as aflições da vida são suportadas e aliviadas, porque a fé nos sustenta, nos dá força, nos dá coragem para prosseguirmos o nosso caminho. A fé é a virtude que desloca as montanhas, como disse Jesus, pois as mais pesadas montanhas que nós temos que remover de nós são essas impurezas que guardamos no coração. Né? Essas são as verdadeiras montanhas que devemos remover. Kardec também, na Revista Espírita de 1863, lá em janeiro de 1863, nos diz o seguinte: nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. E, numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Nós temos também, irmãos, a fé não se prescreve, está dentro do nosso Evangelho, está lá bem escrito. A fé não se prescreve. E o mais certo ainda é que ela não pode ser imposta. A fé é adquirida e ninguém está impedido de poder possuir fé, mesmo entre os mais refratários. Em certas pessoas, a fé parece ser inata, bastando apenas uma centelha para que ela possa ser desenvolvida. A facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso espiritual em uma existência ou em existências anteriores. E com certeza nós já renascemos trazendo essa intuição do que é ter fé. Em outros irmãos não a encontraremos, ou dificilmente elas podem ser assimiladas. E segundo o que está no Evangelho, não ter fé é um sinal que evidencia a natureza retardatária dos espíritos. Mas nem por isso eles deixarão de um dia, nesta ou em outra encarnação, desenvolver a fé. A necessidade de ter uma fé, uma base sólida, e essa base sólida é a inteligência perfeita daquilo que devemos ter certeza, que cremos, e com ela poderemos desenvolver as outras duas virtudes, que é a esperança e a caridade. Ela nasce quando o espírito se permite sentir as energias e as emoções da sua crença, sem quaisquer dúvidas, seja por estudos realizados, seja pela própria razão. A fé cega já não é para esse século, dizia Kardec, porque seria uma abdicação do que o homem tem de mais precioso ofertado por Deus, que é o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio. A fé cega é o que como nós entendemos, é quando você acredita ou até acha que existe um Deus, mas nunca viveu
em nenhum momento, ou não estudou para ter certeza que Deus possa realmente existir. Ter essa convicção de Deus. Allan Kardec, como já salientamos anteriormente, diz: a fé não se impõe nem se prescreve, mas pode ser adquirida não existindo ninguém que seja impedido de possuir fé. E para crer é preciso compreender. A fé raciocinada é uma evolução espiritual, porque o espírito precisa compreender os ensinamentos do Cristo para depois entender o porquê que algumas coisas dão certo e outras não nas nossas vidas. Sabemos e temos fé que Deus não castiga, e muito menos dá privilégios para quaisquer de nós. Está em nossas mãos a nossa jornada como espíritos eternos. Temos que ter a certeza de que o melhor sempre está por vir, de uma forma planejada, a fim de que possamos concretizar também. Assim, temos que ter fé na vida e no nosso potencial. Não achemos que não iremos conseguir vencer tal ou qual desafio. Nós temos Deus ao nosso lado. Tenhamos a certeza que vamos conseguir vencer, porque somos filhos de Deus. E a vida nos proporciona muitas oportunidades, mesmo que nós tenhamos poucos atributos devido às nossas faltas do passado. E que por bondade de Deus Ele nos fez esquecer dessas coisas erradas que praticamos no passado. Criamos em nós pequenas metas que irão fazer com que cheguemos ao nosso objetivo, o objetivo que almejamos em termos de vida. Não esperemos que nos aconteça sempre o pior, nem acreditemos muito menos ou falemos em voz alta que só nós sofremos, nós é que somos infelizes e que tudo que é ruim acontece conosco. Nós temos o hábito de dizer isso. Porque isso, meus irmãos, criaria uma atmosfera ao nosso redor e é como se estivéssemos lançando mentalmente para o futuro o que vai acontecer na nossa vida. Já ouvimos em outras ocasiões que reclamar é clamar novamente para que aconteça o que você acredita que possa acontecer. Para construir a nossa fé de forma sólida, basta que sejamos sinceros com Deus e aceitemos do fundo do nosso coração que somos já vitoriosos, nem porque apenas termos tido a oportunidade de mais essa encarnação. E nunca devemos dizer que a vitória está perdida, pois são os desafios da vida e que nós enfrentamos esses desafios é que nos tornam um pouco mais fortes. Nós temos dentro do Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, no item 40, ele fala sobre a fé. E diz o seguinte: a árvore da fé não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Está em nós, depende de nós, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E ele continua num outro parágrafo dizendo que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, meus irmãos, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Também em Vinha de Luz, no item 75, nós temos Emmanuel nos falando sobre a esperança. E nos diz o seguinte, que a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé mais a força da esperança, que é um tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual,
mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no Vale da Sombra da Morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Mas nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextrincáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Olha que lindo, meus irmãos. Que coisa mais linda isso que Emmanuel disse. E ele continua depois, quase que nos próximos parágrafos, dizendo que todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança a fim de acendermos em nós a luz da santificação espiritual. Em outras ocasiões, nós já comentamos também, dentro do livro Consolador, a pergunta 354, que diz o seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Depois ele continua, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. E Emmanuel segue nas perguntas subsequentes, respondendo sobre a questão da fé. Podemos citar também um parágrafo dentro do livro Libertação que me chamou muito a atenção, quando Gúbio, o orientador de André Luiz, explica: a aquisição da fé demanda trabalho individual dos mais persistentes, a confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modifica-nos a tonalidade vibratória. Então, meus irmãos, todos esses ensinamentos nos dizem o seguinte: tenhamos fé, vibremos no bem, façamos a caridade, tenhamos esperança. E com isso, as coisas se modificam ao nosso redor. Porque nós vamos criar uma atmosfera positiva para que os bons espíritos possam se aproximar de nós e nos dar força e coragem nos momentos em que nós necessitarmos. Tenhamos essa fé convicta. Não tenhamos dúvidas com relação à existência de Deus e dos aconselhamentos de Jesus. Que nesse momento possamos encerrar esses momentos de reflexão com essas palavras. Fé é a virtude que nós devemos desenvolver nessa existência para que possamos realmente fazer com que a nossa vida tenha um propósito verdadeiro de luz e de prosperidade espiritual. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada pela intuição que os nossos irmãos no plano espiritual nos deu e que possamos
em outras ocasiões, termos a oportunidade de também refletirmos sobre este ou outro assunto. Muito obrigada, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site